Olá, boa tarde para vocês. Aqui estamos, terça-feira, dia 12, né? 12 de maio. Amanhã é um dia especial, inclusive, né? 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Um dia especial amanhã. E aqui estamos para a nossa live diária, que o tema foi decidido agora há pouco, depois de uma pergunta, na caixinha de perguntas. Então vamos lá, quem está aqui? Deixa eu ver. Rafa, Rodrigo, quem mais? Lucas, Ana Cláudia, bem-vinda também. Maria, bem-vinda. Camille, bem-vinda. Quem mais? Carol. Poli, seja bem-vindo. Verdade, é um dia muito especial. Quem mais? Silvia está por aqui também. Samara, seja bem-vinda. Caio, seja bem-vindo. Pessoal chegando. Deixa eu falar, hein? Curso de Filosofia da Mulher. Link na bio, para quem nunca fez. Para quem ainda perdeu tempo e não fez esse curso, tá lá, voltou. Esse curso vai estar na bio, ele está em promoção. Depois deem uma olhada. Confiram lá, aqueles que não conhecem a proposta do Filosofia da Mulher, ok? Vanessa, seja bem-vinda. Mariane, seja bem-vinda. Ingrid também. Então, como eu estava dizendo, o tema da live de hoje foi decidido agora há pouco, tá? Esse que vocês ouviram é o barulho do forno anunciando que a minha sobrecoxa de frango com lemon pepper, mostarda e suco de laranja está assada. Então, essa live será complicada para mim, porque eu estou sentindo o cheiro dessa sobrecoxa. Então eu estava dizendo, o tema da live de hoje foi definido por uma perguntinha aí, agora há pouco, da caixa de perguntas que eu abri hoje, de uma pessoa pedindo, né? Pode falar mais sobre as neuroses religiosas. Pois bem, então lá vamos nós para as neuroses religiosas. Primeiro vamos lembrar o que é uma neurose, ok? Se você nunca viu aquelas minhas aulas no YouTube, olha só, grátis, liberado. Vai lá no YouTube, coloca Thiago Amorim, no canal Thiago Amorim. Depois procura lá as 2 aulas que eu dei sobre neurose. Tem parte 1 e parte 2. Aquilo tá bem explicadinho. Dá para entender muita coisa sobre a estrutura falsa da psique, que é a neurose. Então as bases, a explicação psicológica daquilo está muito bem feito, tá? Então para quem não viu essas aulas, corra lá. Tá no YouTube. Só procurar as aulas de neurose. Então vamos aqui resumir bem rapidinho o que é uma neurose. Uma neurose é o seguinte: é a falsificação da estrutura psíquica. Você pensa assim, eu não estou falando de mente. Mente é uma parte da estrutura psíquica, ou seja, de tudo aquilo que responde pelos seus movimentos da psique, os movimentos da alma, né? Sabe que psique em grego é alma. Os movimentos da psique. Esses movimentos, eles partem de uma estrutura. Nós recebemos uma estrutura psíquica, por sermos humanos, temos lá uma estrutura psíquica que pode, ao longo da nossa vida, ser mais ou menos sadia, certo? Há pessoas que são muito sadias psiquicamente. O que é você ser sadio psiquicamente? É você ter liberdade psíquica. É você não ser tolhido por falsas informações dela. É você não diminuir o funcionamento dela. Não tolher, não corromper algo que foi feito para ser expansivo, para promover o seu ser. Os movimentos da psique foram pensados por Deus para que eles exercessem esses movimentos de expansão, de compreensão da vida, entende? De crescimento. O crescimento de uma pessoa, o crescimento de uma alma está intimamente atrelado à expansão da psique. Frase de Aristóteles: a alma é aquilo que ela conhece. Olha só, a alma é aquilo que ela conhece. Ou seja, depende de para onde a psique vai, com que intensidade ela vai, para que direções da realidade a psique se dirige para compreender e para ser moldada pela realidade. Daí depende o que a pessoa se torna. Falávamos disso um pouquinho ontem, né? Dessa questão da liberdade humana, da plasticidade humana. Dependemos muito da psique para que isso aconteça. Ela é realmente que empreende esses movimentos de alma, que podem ser cada vez mais expansivos. Já uma psique doente,
É uma psique que diminui o movimento, que fica mais tímida, que é tolhida, que é corrompida nos seus movimentos, viciada nos seus movimentos. Então a estrutura já não favorece a expansão do ser, não favorece o crescimento individual, trabalha contra o indivíduo. Você deve conhecer, ou você mesmo pode ser, um neurótico. Existem 1000 tipos de neurose, né? Ou seja, o sujeito, por exemplo, e veja que a neurose está por detrás de um monte de problemas psíquicos, inclusive dos TOCs, os transtornos obsessivos compulsivos. Então você pode, por exemplo, como o Roberto Carlos, não poder ver ou usar cor marrom, né? Sabe que o Roberto Carlos tem dessa, né? O cantor. Então, por isso que ele usa tanto branco, ele não gosta de cor marrom, não pode ter nada marrom no palco, no marrom, ele não pode usar roupa marrom, umas coisas assim. Então, assim, essas manias, etc., podem revelar, na verdade, uma neurose. Como você pode ter neurose, por exemplo, com a sua saúde. E você ser aquele sujeito quase que vigorexo, né? A vigorexia, vocês já ouviram falar? O sujeito que quer fazer atividade física o tempo inteiro, todo dia, toda hora, aquela preocupação excessiva com o corpo. Então, o que isso revela? Um fundo neurótico. A neurose é uma falsificação da estrutura psíquica que passa a operar numa clave falsa, ao invés da clave verdadeira, que faz a gente expandir, faz a gente crescer, faz a gente ser mais livre. Uma psique sadia traz liberdade para o indivíduo. O indivíduo é sempre, cada vez mais livre, porque a psique dele não é tolhida, não é intimidada por nada falso, por nada inventado, por nenhuma ilusão. Já na neurose, ela é fruto, a neurose, essa falsificação psíquica, ela é fruto de algumas mentirinhas que o sujeito conta para ele mesmo ao longo da vida dele, acredita nessas mentirinhas que ele inventa e conta para si mesmo e passa a operar psiquicamente a partir das mentiras. Então a estrutura psíquica dele fica viciada, é substituída por um simulacro, uma falsificação. Os desejos dele, as pretensões dele na vida, o que ele pensa, o que ele acha, tem a marca da falsificação psíquica. E isto é a neurose. O sujeito que tem medo da morte, que é hipocondríaco, como a Rafa aqui disse, o fundo disso é neurose. Entende? Ou seja, o sujeito que está agora o tempo todo preocupado com o álcool gel, preocupado com o coronavírus, meu Deus do céu, eu posso pegar isso daí, meu Deus do céu, eu posso morrer. Olha, isso pode ser um medinho passageiro da morte apenas, ou pode ser neurose. Você entende que o próprio coronavírus, a pandemia, pode suscitar uma nova neurose nas pessoas, né? A histeria coletiva tem fundo neurótico. As pessoas não enxergam a realidade do tamanho que ela é, não são movidas pela realidade, não têm movimentos de expansão psíquica, mas são diminuídas psiquicamente pelos fatos, porque entendem mal os fatos, porque ficam histéricas, porque não confessam para si mesmos que no fundo têm medo de morrer. Estão entendendo? E não é que eles são precavidos, não é que eles são prudentes. Não, eles simplesmente morrem de medo de morrer porque eles não estão fazendo com a vida deles o que deveriam fazer. E a morte seria a sentença da vida mal vivida. Isso é neurose. Entende? Então, assim, há vários tipos. A explicação genérica para a neurose é esta. E existe o tipo que eu prometi falar hoje. Neurose religiosa. Se as neuroses, ou a neurose em si mesma já é complicada, é danosa para a vida do indivíduo e precisa inclusive de terapia, na maior parte das vezes, para ser desfeita. Veja que uma neurose tem que ser desfeita, tem que ser destruída, tá? Você tem que quebrar aquela estrutura falsa da psique do sujeito para devolver aquela original, livre para ele. Tá entendendo? Sim, o socialista de carteirinha é neurótico, com certeza. Então, assim, se existem neuroses e a neurose em si mesma já é danosa, imagine neurose religiosa, que estimula pensamentos falsos sobre Deus e a religião. E brinca com Deus. Faz dele um conteúdo psíquico ao invés de uma realidade que ele é. Ao invés do sujeito reconhecer a realidade divina como maior e mais libertadora, ele diminui a realidade divina para um conteúdo psíquico falso, já que ele é neurótico, falso da mente dele. E aí ele passa a usar Deus e a religião dele, a depender da religião,
a usar para legitimar suas atitudes, suas ações, que ao invés de o libertarem, o prendem, o aprisionam, diminuem a existência dele. Eu vou dizer para vocês uma coisa: qualquer vida verdadeiramente religiosa deve libertar o sujeito. Estão entendendo? Conhecereis a verdade, olha que não sou eu que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Qualquer vida religiosa verdadeira, bem vivida, promove a liberdade do ser, a expansão do ser, o seu crescimento e a admissão da vida humana, o assumir as consequências do viver. Isto é viver uma vida verdadeiramente religiosa. Qualquer coisa que diminua a minha ação, que me aprisione numa ideia, que venha tolher o meu espírito, me deixar tímido diante da vida, com medinhos injustificáveis diante da vida, isto é neurose, e neurose religiosa. Então eu vou dar um exemplo agora com o português bem claro, tirem as crianças da sala, o português bem claro para vocês entenderem. A pessoa é frígida, ou a pessoa simplesmente não curte dar, ou a mulher não quer dar para o marido, ou não quer dar para não sei quem. O que acontece aí? Ela, quando é neurótica religiosa, ela diz que não está fazendo isso porque ofende a Deus. Entende? Sendo que, sendo muito sincero aqui, 99% das mulheres nessa situação não sabe nem quem é Deus e não estão nem um pouco preocupadas se o ofenderam. Entende? Porque se você estiver realmente consciente de uma ofensa que você fez a Deus, você fica em posição fetal durante uma noite inteira, triste, desesperado. Se você tomar consciência de uma ofensa que você faça a Deus. Só que você não toma consciência disso. Largue mão de ser besta e mentiroso. Largue mão de ser falso. A verdade é que você não gosta de dar. A verdade é que você não quer fazer o bem para a pessoa que está com você. Você não quer consolá-la. Ou você não quer dar prazer. Ou você simplesmente é ruim pra caralho. E daí você usa conteúdos religiosos, leis religiosas, para justificar a sua postura cruel. Estão entendendo? Ou você é feia e você não tem nada de bonito para mostrar. E daí você esconde todo o teu corpo, usa blusa cacharel e saia para baixo do joelho e diz que você está na moda da modéstia cristã. Só que no fundo é só o seguinte: você é feia. Está entendendo? É feia, você não quer admitir isso daí, mas você é feia. Então você sabe que... E olha que quando eu digo isso eu não estou falando nada a favor da vulgaridade, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que beleza é beleza e pode ser vista. Existem 1000 maneiras de você mostrar a sua beleza. Tá entendendo? Então vamos parar que isso aí tudo é neurose, gente. É neurose. Aquilo que as pessoas fazem com Deus, aquilo sim é um pecado. Aquela diminuição da realidade divina aos seus conteúdozinhos psicológicos. E daí usam esses conteúdinhos, essa diminuição de Deus como objeto do teu pensamentozinho, né? Para justificar atitudes. E não percebe o quão neuróticos estão sendo. O quão falsos religiosos estão sendo. Hipocrisia. Isso é bíblico. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Tá lá no WhatsApp conversando com a melhor amiga porque soube que a vizinha dá pro vizinho. A vizinha não sei o que, ela dá pro vizinho. Fiquei sabendo que ela é isso, ela é uma vagabunda, ela faz não sei o que. Entende isso? Você bom, pratica a maledicência, pratica, né, a fofoca, um monte de coisa que é pecado, entendeu? Que faz mal, que corrói a alma de quem pratica. Não, mas tá lá fazendo aquilo em prol de algo, né? Tem que avisar o pastor. Fulano de tal fez tal coisa, fiquei sabendo que o fulano foi numa festa, bebeu cerveja, tem que avisar o pastor. É umas coisas assim, gente. É de uma pequenez, numa miséria de alma, que tudo bem a pessoa ser pequena e miserável, já que todos somos. O problema é ela não saber disso. E isto é a neurose. Isto é a neurose, é a pessoa não saber que ela é pequena, é não saber que ela é miserável. É ela encher a boca para falar em nome de Deus. Olha a gravidade disso daqui, gente. Olha a gravidade. Você está entendendo? Eu, para falar de Deus, eu raramente falo, vocês me acompanham. Quem está fazendo curso de moradas está me vendo citar mais vezes a Deus, porque o conteúdo e os intelectuais que eu cito me permitem isso, mas eu tenho esse cuidado. Eu vou dizer para vocês, se tem um troço que eu tenho medo, é falar em nome de Deus. Agora, uma coisa eu sei, a experiência tem me mostrado isso, as minhas misérias têm me revelado isso.
Essas coisas que a maior parte das pessoas fica dizendo, fica fazendo para justificar certas atitudes que são desprezíveis e ainda usam o nome de Deus para justificar, isso aí, nós temos que acabar, nós temos que destruir isso daí. Tem que arrebentar a psique dessas pessoas. Arrebentar. E eu, Tiago, sou aquele cara que chuta o pé na porta e arrebento. Eu não tenho nenhuma condescendência com esse negócio. A pessoa começou com aquele papinho, que negócio aqui, porque eu sou cristão. Olha, eu arrebento a porta. Tem que acabar com esse negócio. Neurose foi feita para ser destruída. Destruída. Bota a pessoa no chão, enche ela de porrada de verdade. Sabe porrada de verdade? Você bota ela no chão de tanta porrada que ela vai levar. Depois que ela pedir água, pedir perdão, pedir súplica, socorro, e você continuando dar uns murros na cara dela, aí você fala, agora diga que você não sabe nada. Eu quero que esse motoqueiro caia. Diga que você não sabe nada, revele aqui tua pequenez, fala que você é um sem vergonha de marca maior, que você estava usando Deus inclusive. Pronto. Aí se ela confessar tudo isso, você deixa ela levantar, e aí você dá até a mão para ela, para vocês tentarem viver uma vida religiosa mais verdadeira. Tá entendendo? Sim, fanatismo religioso é de fundo neurótico também. Só que, claro, daí quando ele chega a vias de violência, de expressão de violência, o fanatismo com violência, aí já não é só neurose, tá? Aí é psicopatia, aí é diferente. O psicopata é o cara que faz mal e não sente nada por estar fazendo mal pra ninguém. Assistam a série Fauda, no Netflix, Fauda, com U, que é sobre o conflito, né? Israel-Palestina, e vão ver o que são psicopatas em ação. Vejam lá, aqueles radicais islâmicos são psicopatas. Tá entendendo? Então deixa eu ver que horas são. Então, o negócio é o seguinte, você tem que saber isso daí e tem que encarar essa verdade, tá? Será que eu sou neurótica religiosa, professor? Olha, se encare na frente do espelho, observe as suas orações, observe a maneira como você fala com Deus e veja se você está realmente aberta à ação divina, à realidade de Deus, ou se você tem usado ele para camuflar fragilidades suas, falta de coragem sua. Tá entendendo? Você quer ver um outro exemplo de neurose religiosa? Eu nunca quis mesmo abrir um negócio, eu nunca dei muito certo financeiramente, porque o dinheiro nunca foi a coisa mais importante para mim. Olha, isso pode ser verdade em alguns casos, mas na maioria dos casos, sabe o que é falta de capacidade de ganhar dinheiro. É só isso. A pessoa não se sentiria nada mal de ganhar bastante dinheiro. Mas é que como ela não tem capacidade e ela não quer confessar isso para ela si mesma, ela diz que não, o dinheiro não é a coisa mais importante para mim. Estão entendendo? É assim que personalidade neurótica se comporta. Vocês têm que ler o livro da Karen Horney. Karen Horney, a personalidade neurótica do nosso tempo. A personalidade neurótica do nosso tempo. Ok? Sim, essa live é de utilidade pública. Eu tenho certeza, assim como aquela minha live sobre a modéstia, em que eu desci a lenha na saia midi, depois vai vir um monte desses cristãos de regrinha, cristão de Antigo Testamento, me enchendo os pacová, como dizia uma amiga minha, mas a gente ignora, né, de maneira soberana tudo o que eles falam. Então assim, não dá, gente, não dá pra você ter paciência com isso. Você tem que encarar de verdade essas coisas, você tem que encarar a si mesmo, você tem que pegar a tua podridão na mão, você tem que pedir perdão, mas perdão de joelho. Deus, perdão por ter usado o Senhor como um falso escudo das minhas misérias, das minhas fragilidades, dos meus pensamentos pequenininhos, medíocres, da minha falta de coragem, a minha falta de decisão, a minha falta de compaixão com o próximo, ou de amor ao meu marido, de amor à minha namorada. Me perdoe por ter usado o Senhor e as leis da minha fé para me proteger do que eu deveria realmente ter feito, da decisão que eu realmente deveria ter tomado. Entende? Tô casada há 15 anos com o sujeito que não me ama, que me distrata, que faz isso comigo, que faz aquilo. Mas tem lá 1000 justificativas para continuar casada. Neurose sendo alimentada dia após dia. E as pessoas não querem arcar com as consequências das decisões erradas que elas tomam. E elas ficam daí de papinho neurótico com esse negócio pra cima da gente. Tá entendendo? É isso, minha gente. Esse assunto é complicado, mas é isso aí, né? De vez em quando a gente tem que vomitar a verdade, né? Então é isso. Por hoje eu vou ficar aqui, tá? Por aqui. Porque o cheiro do frango tá demais, gente. Eu preciso comer. Obrigado pela companhia. Compartilhem, dê aí os coraçõezinhos nessa live. Manda o aviãozinho aí para todo mundo para assistir. Todo mundo que precisa assistir a essa live. E mais tarde ela vai pro YouTube também. Tá bom? Um abraço para vocês. Boa terça-feira. Até amanhã, 1h25, tá?
Tchau, tchau.